Boa noite a todos os irmãos. Nós estamos estudando as parábolas de Cristo. No domingo passado, nós estivemos ali no texto de Mateus capítulo 12. Vamos continuar aqui neste capítulo. Um capítulo rico em parábolas. Vamos ainda nos deter nesse trecho. E hoje nós vamos ver uma parábola do Senhor Jesus, que consta aí no versículo 30. Nós vamos nos deter nesse versículo, meditar um pouco sobre ele. Lembrando aos irmãos que o nosso tema tem sido crescendo no entendimento bíblico das parábolas de Cristo. O objetivo é que nós estejamos trazendo à igreja esse esclarecimento no Evangelho de Mateus a respeito das parábolas que confirmam que Jesus Cristo, Senhor Jesus é o Cristo, é o Messias, confirma a sua messianidade. Antes de nós lermos o versículo 30 do capítulo 12, vamos ao capítulo 13. Vamos mais uma vez atentar para os versículos chaves desse estudo, dessa série de pregações sobre as parábolas de Cristo no Evangelho de Mateus. Versículos 34 e 35 nos diz assim a palavra de Deus: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então é um dos sinais de que Jesus é o Messias, foi sua intensa atividade de ensino por meio de parábolas. E antes de nós lermos o versículo 30, eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta nós vamos responder durante o estudo. Quantas religiões existem no mundo? Quem poderia me dizer? Quantas religiões? 2. Para facilitar, nós podemos perguntar assim: quantos tipos de religiões existem no mundo? Só 2. Só 2 tipos de religiões. E nós vamos buscar entender a resposta a essa pergunta durante o nosso estudo. Há 2 tipos de religiões, somente 2. Um tipo de religião tem muitos nomes, mas elas fazem parte, digamos assim, do mesmo pacote. Elas fazem parte de apenas um sistema, uma religião, embora existam vários nomes, várias determinações, várias nomenclaturas, melhor dizendo, para elas. Mateus capítulo 12, versículo 30, o Senhor Jesus, ele faz uma afirmativa. Ele não está colocando aqui como possibilidade, ele está afirmando. É uma afirmação contundente, plena, verdadeira. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então hoje nós vamos ver essa parábola do juntar e do espalhar. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir ao irmão Elton que nos eleve a Deus uma palavra de oração pelo nosso estudo desta noite. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado a Deus por estar nesse culto. Vamos poder aprender mais um pouco da tua palavra. Seja abençoado o pastor para trazer a mensagem. Seja o servo, o Santo Espírito, Pai, para que ele não fale de si, mas fale inspirado por ti, Pai, para que nós possamos receber esse alimento espiritual nas nossas vidas. Abençoe a cada um de nós aqui nesta noite. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, no domingo passado, nós vimos
o texto que vai do 22 ao 29, para contextualizarmos a situação e podermos compreender a parábola do homem valente e daquele que é mais poderoso, que é mais valente, que amarra esse homem e saqueia a sua casa. Então, somente fazendo aí uma lembrança, no 22 a gente vê a condição de um homem endemoninhado, cego e mudo. Jesus então o curou, um sinal de que ele é Deus em carne, que ele é o Messias. A multidão chega a essa conclusão no versículo 23, ele é o filho de Davi, porém os fariseus preconceituosos e completamente perdidos espiritualmente, eles estão aqui mostrando uma conclusão não somente ilógica, mas completamente pecaminosa. Eles chegam à conclusão de que Jesus está fazendo isso porque tem pacto com Baal-Zebub, Deus das moscas, o príncipe dos demônios, próprio Satanás. A resposta de Jesus, nós a vimos também, mostra que ele tem onisciência, porque no versículo 25 nós lemos que Jesus conhecia os seus pensamentos. Isso é uma demonstração da sua onisciência. Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens, está aí no versículo 25, demonstrando sua onisciência como Deus. Então é uma demonstração da sua divindade. E a resposta de Jesus demonstra toda a sua sabedoria, não há lógica no que eles dizem. Satanás não está dividido, versículo 26, ele confirma que não é lógico porque os filhos, os descendentes, outros homens entre os judeus faziam esse tipo de atividade, e Jesus faz aqui uma profecia: haverá juízo contra esses homens que estão rejeitando ao Messias. Jesus então chega à conclusão de que eles deveriam, na verdade, estar conscientes de que o reino de Deus é chegado até eles. Não há outra alternativa. Jesus está fazendo isso pelo Espírito Santo de Deus. E então ele pronuncia a sua parábola, nós já vimos. O homem valente, aqui nós identificamos ele como Satanás, esse príncipe das potestades do ar. O mundo está no maligno, a Bíblia diz, jaz no maligno, este mundo jaz no maligno. Porém Jesus adentrou este mundo, ele encarnou, ele se tornou um homem, ele entrou nos domínios de Satanás e ele é mais poderoso. Por isso ele libertou aquele homem endemoninhado e ele tem poder para libertar espiritualmente qualquer um que esteja em morte espiritual. E então nós chegamos aqui ao versículo 30, o qual nós vamos meditar hoje. Ele faz uma afirmativa: quem não é comigo é contra mim. Meus amados irmãos, só há duas possibilidades no nosso universo inteiro. A primeira possibilidade é estar ao lado de Cristo, é estar com Cristo. A segunda possibilidade é a posição contrária a Cristo, é estar sem Cristo. Então, não há possibilidade, no nosso universo, não há possibilidade de uma neutralidade em relação a Jesus. Não existe tal posição, uma posição neutra. Eu não sou nem com Cristo, nem estou contra Ele. Não existe isso, irmãos. A própria afirmação de Jesus é muito clara. Ou a pessoa está com Ele, ou está contra Ele. Vamos começar avaliando essa segunda possibilidade. Aqueles que estão contra Jesus, vamos considerar essa segunda possibilidade, que é o caso dos fariseus. O que é estar contra Jesus?
Nós precisamos continuar com nossos pensamentos voltados para a atitude daqueles fariseus. Primeiro, a rejeição da salvação que há no Messias. Os judeus estavam rejeitando esta salvação, essa mensagem de que Jesus era o Messias e o Salvador. Está contra Cristo. Segundo, os judeus também, os fariseus aqui estão buscando induzir outros a rejeitarem a Cristo. Eles não somente rejeitavam a Jesus como Cristo, mas eles buscavam induzir outros a rejeitá-lo também. E, em terceiro lugar, eles estavam trabalhando insistentemente para impedir que a glória do Messias aqui fosse revelada às outras pessoas. Então, a inevitável destruição dos inimigos de Cristo, o juízo de Deus está sobre estas pessoas. E esse juízo, meus amados irmãos, será um juízo severo. Pessoas que rejeitam a Cristo, pessoas que induzem outros a rejeitá-lo, pessoas que trabalham para impedir que a glória de Cristo não esteja sendo ali revelada. Alguém que não o recebe está trabalhando com impedimento para essa glória, porque rejeita o Salvador. Então não tem como testemunhar dele, não tem como. Então é contra Cristo. A primeira possibilidade, então, estar com Cristo, estar com Ele, é a descrição de um homem que recebeu a Jesus por meio do arrependimento, de uma pessoa que recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador. Esta é a verdadeira felicidade, irmãos. Os irmãos têm ouvido de mim e eu vou mais uma vez repetir. A verdadeira felicidade consiste em servir a Deus e ter comunhão com Ele. Tudo que o homem perdeu com o pecado, porque o pecado fez com que Adão morresse espiritualmente, e essa morte espiritual passou a todos os homens, assim como a morte física. Então os homens são incapazes de servir a Deus, e eles não podem desfrutar da comunhão com Deus, um Deus santo, um Deus verdadeiro. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 3 nos fala desta união eterna, deste serviço eterno. Muitas pessoas perguntam o que os salvos farão na eternidade. Vamos até Apocalipse capítulo 22 e o versículo 3. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 3, último capítulo da Bíblia. Versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. A morte é uma maldição, a doença é uma maldição. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, o que os servos farão, irmãos, na eternidade? O servirão. Então, todos os salvos devem compreender que na eternidade nós serviremos a Cristo. Não mais morte, não mais dor, não mais a presença do pecado. Nós estaremos a eternidade servindo ao nosso Deus. Esta união, esse serviço, irmãos, ele se inicia no momento da salvação. É uma união inquebrantável, um anseio por servir a Jesus, um anseio por segui-lo. E a prova dessa união, a prova dessa comunhão, a prova dessa verdadeira felicidade, que não é circunstancial. A felicidade do crente não está baseada nas circunstâncias do que ocorre com nossas vidas. Evidentemente que nós temos nossas tristezas, nossos pesares, nossas dificuldades, nossas lidas diárias. Porém, a nossa felicidade está embasada na verdade de que o Senhor Jesus Cristo nos redimiu pelo seu sangue
no Calvário. E a prova dessa realidade é o nosso interesse por Cristo. É o nosso interesse em sermos usados na proporção em que nos juntamos aos esforços de, dentro da sua seara, dentro do seu trabalho, fazermos o nosso papel com alegria, de servirmos a Jesus, já agora, não esperarmos, não é, pela perfeição que haverá na eternidade, já hoje mesmo imperfeitos, mesmo com nossas dificuldades, o crente já tem este anseio de servir a Jesus, de estar com Ele diariamente, de ter interesse contínuo no aprendizado da sua vontade. Mas o versículo, volte lá em Mateus capítulo 12, ele vai então falar, continuando aqui o que Jesus está dizendo, não há outra possibilidade, ou alguém está com Cristo, ou alguém está sem Cristo, a possibilidade terceira não existe. Jesus ele afirma, e quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Então, o princípio está ilustrando mais uma vez essa impossibilidade de alguém permanecer neutro em relação à seara do Senhor, em relação a algo que vai ocorrer na realidade desse mundo. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, vamos novamente lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, vamos até Apocalipse mais uma vez. Nós estamos vivendo, estamos no meio, irmãos, de batalhas, não é? Uma guerra que já foi vencida pelo Salvador. Porém, esta seara, esta plantação, essa semeadura, ela chegará ao seu ápice. E toda semeadura, toda plantação encontra o seu ápice na colheita. É a mensagem de uma colheita. E quando a Bíblia fala a respeito disso, ela está falando de juízo. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 15 nos diz: e o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Está se referindo às almas. Nós vamos estudar mais à frente, no capítulo 13 de Mateus, Jesus vai falar da semente, vai falar da semeadura, vai falar do semeador, e vai falar que a colheita que vai ocorrer pelos anjos, né? Assim os anjos vão ser enviados por Deus para fazer a ceifa. E nós estamos então vivendo esse momento em que ainda há tempo de plantar, ainda há tempo de lançar a semente, mas a colheita virá. E quando Jesus fala aqui em Mateus, quem comigo não ajunta, o que significa juntar? Juntar, irmãos, é como fazer aqueles molhos. Eu não combinei com o irmão, não é? Ele pode falar o contrário, mas nós não combinamos. Porém, ele leu os Salmos que diz: aqueles que lançam a semente com lágrimas trarão os seus molhos com alegria. Há uma aplicação na pregação do Evangelho, irmãos. Então, o que quer dizer juntar? O que quer dizer juntar? Significa pregar o Evangelho para que haja molhos, ser usados por Deus para que haja convertidos, para que Deus possa nos usar como ferramentas da propagação desse Evangelho. Aponta para a justiça de Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela aponta para a justiça de Deus. A justiça de Deus exige o pagamento pelos nossos pecados. E o preço, irmãos, é um sangue perfeito, é um sangue puro, é uma vida sem mácula. Porém, Romanos capítulo 3 nos diz, vamos lá, Romanos, a justiça de Deus exige o pagamento pelo pecado. Romanos capítulo 3,
e o versículos 10. Vamos ler alguns versículos aqui em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o versículos, vamos ler o 10, o 11 e o 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum, ninguém. Os pecadores perdidos não são diferentes de nós. Nós não temos a capacidade de fazermos o bem, a não ser pelo Espírito Santo que age em nós. Veja o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A mensagem do Evangelho para eles, irmãos, é como o povo de Sodoma tratou Ló, né? Tratou ele como um fanfarrão, como alguém que estava de brincadeira, né? Você está brincadeira conosco. Essa cidade não vai ser destruída. Esse mundo vai ser destruído, irmãos, e será refeito. A justiça de Deus virá sobre a terra. Porém, os homens pecadores não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa justiça exigida, irmãos, por Deus, pelo pecado que o homem cometeu, ela foi satisfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus, a segunda pessoa de Deus, veio à terra, se tornou um homem. E é importante nós lembrarmos de três verbos. Propiciar, expiar e redimir. Nós precisamos compreender o que cada um deles significa. Propiciação ou propiciar, nós lembramos do que estudamos lá no Velho Testamento, né? Propiciatório, a tampa, a cobertura, melhor dizendo, que ficava sobre a arca. Tornar algo favorável aos olhos de Deus. Então Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos torna favoráveis a Deus pelo seu sacrifício. Por quê? Porque Ele expiou. Expiação tem a ver com sofrer o castigo em substituição. Ele recebeu a imputação da pena que estava sobre nós, para que nos fosse imputado a justiça que está sobre Ele. E Ele redimiu. Ele é a redenção, Ele é o Redentor. Redimir, irmãos, significa remir. Uma palavra que nós compreendemos. Resgatar. Pagar o preço do resgate. Ele nos resgatou do pecado, da condição de maldição. Tudo isso por causa da nossa natureza e das nossas ações. Não somente nossas ações, não somente o que fazemos de errado, mas o que nós somos, a nossa natureza. Romanos capítulo 3 e o versículo 26, no mesmo capítulo onde Paulo expõe a inutilidade das obras humanas, a imperfeição do homem, de toda a humanidade. No versículo 26 ele diz: para demonstração da sua justiça. Deus, Ele tem justiça, e a justiça de Cristo, ela é perfeita neste tempo presente, para que Ele seja, veja, justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Deus não é somente justo, Ele justifica o pecador. Que pecador? Todos? Não. Somente aqueles que têm fé em Jesus. Aqueles que se arrependem, arrependidos, creem em Cristo. Aqueles que arrependidos têm convicção de que em Cristo tem perdão. Aqueles que sabem que receberam vida eterna, uma nova natureza, são participantes da natureza de Cristo.
Mas o Senhor Jesus Cristo não apenas fala: quem comigo não ajunta, quem comigo não está trabalhando para a pregação deste Evangelho, dessas verdades eternas, quem não está comigo ajuntando, espalha. O que quer dizer espalhar? Vamos lá em Salmos, capítulo 1, e nós vamos ver que esse verbo aqui é mencionado. Quem não está com Cristo, está sem Cristo. Quem não tem salvação e perdão em Cristo, não tem nada, irmãos. Salmos, capítulo 1, e o versículos 4 a 6, nós vamos ver esse verbo espalhar. Espalhar. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 1, 4, os 5 ao 6. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento, o que faz? Espalha. Quando Deus junta os molhos, isso significa, irmãos, os salvos que serão levados para a presença de Deus. Mas quando diz espalhar, significa a posição dos ímpios, levados pelo vento. E para que eles são espalhados? Como a palha, como a moinha, inúteis. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios, qual é o verbo que aparece aí? Perecerá. Então, aqueles que jogavam assim ao vento, não é, as sementes, e levavam a palha com o vento, aquela palha não era mais útil, não é? Senão talvez para servir de queima. Meus amados irmãos, espalhar implica a rejeição direta da messianidade de Cristo. Espalhar significa trabalhar naquilo que é inverso à pregação do Evangelho. Espalhar significa ajudar outros a continuarem perdidos e a trilharem um caminho de perdição e a irem ao inferno de uma maneira assim, digamos assim, não mais fácil, mas mais rapidamente, né? É como alguém que ajuda que os pecadores sejam lançados no inferno para servir ali de combustíveis, né? do fogo eterno. A rejeição direta dos fariseus, aqui no caso, uma atitude de dureza. Eles estavam vendo que Jesus era o Messias, eles estavam vendo que aquele homem estava provando que ele era Deus em carne. Um caso de infidelidade, até os próprios olhos, até as próprias lógicas que surgiriam, né? Os pensamentos lógicos que surgiriam. A própria multidão diz: este aqui é o filho de Davi. Porém os fariseus, eles estavam ali rejeitando o Messias, abraçando sistemas que não significavam a vontade de Deus. Todo aquele que abraça, irmãos, uma religião que acrescenta a Cristo ou que diminui dele, apenas está abraçando uma religião de obras. Só há dois tipos de religião no mundo. Eu volto a repetir. Só há dois tipos de religião no mundo. Eu creio que eu já disse isso aos irmãos. Só há dois tipos. Um tipo de religião tem muitos nomes, mas todo este conjunto de religiões pregam que se o homem for bom, que se o homem fizer a sua parte, que se o homem se tornar uma pessoa melhor, que se o homem seguir certas regras de conduta, então ele encontrará favor diante de Deus. É o que prega a Igreja Católica, com suas promessas, com seus santos. É o que prega a Igreja Adventista, com a guarda do sábado, com a abstinência de alimentos. É o que prega a Igreja dos Mormons. Salvação. Um Deus que não é o Deus da Bíblia. Um Jesus que não é um Jesus da Bíblia. Um Jesus que não pode salvar completamente, que depende do homem
depende da obra humana. Irmãos, esse não é Jesus? Não é o Jesus da Bíblia. Há uma postura de indiferença à capacidade e à pessoa do Senhor Jesus Cristo de salvar. Quem são os verdadeiros aliados do Senhor Jesus? Primeiro, volte lá em Mateus capítulo 12. Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Primeiro, os aliados de Jesus são aqueles que foram libertos do poder de Satanás. Nós podemos dizer assim, melhor, né? Libertos do poder do pecado. E aí nós envolvemos o mundo com sua rebeldia, a carne com sua natureza pecaminosa e Satanás com sua influência destruidora. Os aliados de Cristo são aqueles que foram libertos do poder do pecado. Os aliados de Cristo são aqueles que são cooperadores para a salvação de outros. Estão implicitamente ligados a essa tarefa. São aqueles que sabem que Jesus os salvou, mas também estão preocupados de que outros ouçam desse Evangelho. Nossa preocupação, meus amados irmãos, é de que Deus nos use para pregarmos aos nossos filhos, aos nossos amigos de trabalho, aqueles que são colegas de escola, aqueles que são parentes próximos ou distantes. Nós ansiamos, sim, nós queremos ser cooperadores de Cristo nessa tarefa que é a mais importante da nossa existência. Os cooperadores de Cristo são aqueles que deixaram, irmãos, o estado natural de antagonismo contra Deus. Essa era a nossa posição. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora não. Agora nós desejamos servi-lo, nós desejamos obedecê-lo, nós desejamos pela eternidade estar diante dele pelos séculos dos séculos, tendo comunhão num serviço perfeito, sem a presença do pecado. Temos alguns pontos importantes ainda a destacar. O primeiro, irmãos, desses pontos importantes sobre a impossibilidade de estarmos, de que a humanidade tenha um ponto neutro, não é? A humanidade não tem um ponto neutro, não é nem contra nem a favor, não existe isso. É possível. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque é impossível para o coração humano, em sua natureza, não ter algo em lugar de supremacia. É impossível para o coração do homem não ter nada como sendo supremo na sua vida. Se não é Jesus que está reinando no coração do ser humano, você pode ter certeza que é qualquer outra coisa. Se não é Jesus que está reinando no coração do ser humano, é qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque o homem precisa de um mestre. O homem, ele tem a necessidade de uma divindade no seu coração. Mesmo os ateus, preste muita atenção no que eu vou dizer, mesmo aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, eu não acredito na existência de um Deus pessoal, mesmo estes têm um Deus no coração, eles mesmos. O Deus dos ateus não passa de eles mesmos, eles próprios. Quando você encontrar uma pessoa e dizer, eu sou ateu, ele é o Deus dele, que está supremo no próprio coração, a vontade dele, os desejos dele. Então é impossível alguém estar neutro, porque o lugar que está preparado no coração do ser humano para Jesus reinar, se Jesus não está lá, tem qualquer outra coisa lá, qualquer outra coisa. Deus, irmãos, é o segundo ponto. Deus, na sua justiça, não aceita a indiferença em relação a Jesus. Vamos a Hebreus capítulo 10 e o versículo 20. Além do homem não aceitar viver sem um Deus em seu coração,
O próprio Senhor nosso Deus, Ele não aceita, não há possibilidade de um ser humano viver em indiferença e neutralidade diante do sacrifício do seu Filho. Hebreus capítulo 10 e o versículo 20. Hebreus capítulo 10. Eu creio que eu coloquei aqui o versículo Hebreus capítulo 10, eu marquei o capítulo 10 e o versículo 20. Não é este o versículo, irmãos, que eu quero mostrar aos irmãos, tá? É um outro versículo que eu quero mostrar aos irmãos. É um versículo que diz que aqueles que rejeitaram a Moisés serão réus, e quanto mais aqueles... É o 26, irmão. Vamos ver aqui, ó, 26. 26 em diante. É isso mesmo. Eu marquei aqui o 20, mas é o 26 em diante. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, esse versículo que eu gostaria de referir aos irmãos, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora sim, o 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? É uma pergunta. Assim como não há possibilidade de um homem viver sem um Deus em seu coração, não há nenhuma possibilidade de Deus aceitar a postura de um ser humano com indiferença diante do que ocorreu com seu filho, com uma neutralidade, uma indiferença do que ocorreu no Calvário. É impossível. E aqui é um terceiro ponto, porque Jesus Cristo está diretamente envolvido nesta batalha. O Senhor Jesus está envolvido. Ele convoca, irmãos, trabalhadores para a sua seara. Estou falando de conversão. O chamado do Espírito Santo para glorificar a Cristo é um chamado de arrependimento. E quando Jesus convoca, Ele não convoca o coração parcialmente, não. Jesus convoca o coração e a vida por inteiro, e não apenas parcial. A posição de neutralidade, de indiferença, é uma hostilidade, é uma ofensa contra o reino de Deus. Quem com Jesus não está juntando, está espalhando. Quem não está trabalhando para a salvação, está ajudando na perdição de outras almas. É necessário, irmãos, sair desse estado de diferença. É extremamente necessário ao ser humano, a todos os seres humanos, saírem deste estado de indecisão e indiferença. A Bíblia chama a essas pessoas, essas pessoas que não saem desse estado, aponta elas como se fossem tímidos. Tímidos não no bom sentido, da timidez moral, mas tímidos em relação à covardia. Não vão entrar no reino dos céus. Aqueles que estão contra Cristo, é a nossa conclusão. São tanto os homens incrédulos quanto os demônios que os influenciam. Os fariseus, irmãos, estavam trabalhando em favor do diabo, não em favor de Cristo. Estavam do mesmo lado dos demônios. Não pense que é diferente com aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, que lutam contra Deus, estão do lado dos demônios. Quem está do lado de Cristo, está do lado de Deus.
Quem trabalha do lado de Cristo, trabalha para evangelizar perdidos. Mas quem não faz isso, quem não tem esse prazer no coração, é contra Cristo. Os fariseus estavam ajudando as pessoas a entrarem no inferno, podemos dizer assim, não é? A pergunta que nós devemos fazer, cada um de nós somos aliados de Cristo? Todos nós já nos aliamos a Cristo? Se você se põe no estado de neutralidade, saiba. Se você se coloca num estado de neutralidade, de indiferença, você está se colocando contra Jesus. Você está sem Cristo. Ou você tem certeza de salvação, ou a Bíblia diz que você está condenado. E eu quero terminar lendo João, capítulo 3, vamos lá? João, capítulo 3, nós vamos ver alguns versículos no Evangelho e depois um versículo lá em 1 João. Primeiro nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 3, ao Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3. Uma das maiores, podemos dizer assim, bobagens, me permitam usar essa palavra forte, uma das maiores bobagens que alguém que ensina um falso evangelho pode afirmar é que o perdido está numa condição de rejeitar ou aceitar, está numa posição de rejeitar ou aceitar. Não existe essa possibilidade, porque isso seria estar numa posição neutra. Sabe o que a Bíblia diz a respeito daqueles que não têm a Cristo? Versículo 18 do capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Quem crê nele não é o que, irmãos? Condenado. E quem não crê, mas quem não crê já está condenado. A minha Bíblia é muito clara em relação a isso. É uma bobagem dizer que as pessoas vão ter a oportunidade de decidir. Não. A condição das pessoas que não creem em Jesus, que elas já estão condenadas. Essa é a má notícia. Porquanto não crê no nome de quem? Do unigênito Filho de Deus. E o versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Vemos isso alguns domingos atrás. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E o que permanece sobre essa pessoa? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O juízo de Deus. A necessidade da justiça de Deus sobre o homem pecador. E 1 João, capítulo 5, vamos lá, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo 12. É a má notícia. Quem está sem Cristo está perdido. Uma péssima notícia. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. Quem não tem o Filho não tem o quê? A vida. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. E quem não tem o Filho? Não tem a vida. Não existe uma posição de neutralidade. Quem está com Cristo está ajuntando. Quem não está com Ele está espalhando. A má notícia, irmãos, ela só pode ser respondida no coração de um ser humano que carece do favor de Deus, pelo Evangelho, pelas boas novas. Volto a dizer, Jesus veio a este mundo, Ele morreu, Ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele propiciou o favor aos homens que creem nele, Ele expiou o pecado, Ele nos substituiu. Era para nós estarmos lá, mas Ele tomou o nosso lugar para nos remir. A redenção é o pagamento do preço pelo nosso resgate. E então Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu perdão e vida eterna. Essa é a boa notícia. Quem crê nele não
não está e não será condenado. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Então nós devemos colaborar para pregar essa mensagem. Nós devemos dizer claramente às pessoas: não rejeite o Salvador. Não assuma uma posição de neutralidade. Ela não existe. Se você não está com Cristo, se você não é com Cristo, você é contrário ao nosso Deus. Que essa seja a principal função da nossa vida, irmãos. Que é algo que é muito sério. A salvação de almas perdidas por meio de Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por deixá-la registrada em nossa própria língua, para que possamos estudá-la com liberdade, para que o Teu Santo Espírito nos ensine, ó Deus, enche os nossos corações de alegria, podemos compreendê-la. Perdoa-me a mim, que sou falho, sou humano e sou pecador. Mas nós prosseguimos com a convicção de que o Teu Santo Espírito é capaz de ensinar a nós, edificando o corpo de Cristo, e de também abrir os olhos daqueles que ainda não receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Usa-nos para que estejamos pregando essa mensagem com alegria, com fidelidade, até o dia que o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém.